na pessoa do presidente dessa sessão especial, vereador Telmo Vieira, cumprimentando também ao presidente dessa casa, vereador Urbino, e ao padre Hélio, padre Vanderlei, que já estamos nos acostumando a andar junto. Padre Hélio, já incomodei ele na casa dele já, inclusive. Quando apavorado com a situação, fomos de manhã lá incomodá-lo. Nem conhecia o Padre Hélio. Nunca ouviu um pastor mais feio, mas de manhã nós já estávamos lá incomodando ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer muito também ao convite de estar aqui e cumprimentar também o deputado Marcondes, os vereadores, os padres, diáconos, nossos irmãos da Igreja Católica, os meus amigos e irmãos da Igreja da Assembleia de Deus, evangélicos. Muito obrigado. Para mim é motivo de muita alegria estar nessa tribuna, lugar mais nobre da Casa do Povo, para tratar desse tema em alusão ao sínodo da família da Igreja Católica e refletir sobre fé, família e política. Ter uma fé, não necessariamente fé religiosa, é sim crer para além das circunstâncias e dos fatos. E nesse sentido, a fé cristã é uma fé muito especial, porque sempre a fé cristã acredita na restauração, de que tudo pode ser reescrito, sendo feito novo. A fé cristã, ela é uma fé inconformada. Está sempre à procura da superação pela morte ou ressurreição. Nas coisas mais simples da vida ou nas mais complexas. A política cristã, ou o modo de fazer política no cristianismo, é uma vocação pelo outro, ou a mais nobre forma de caridade. Mais especificamente, a política cristã é uma vocação interior de amor pela família no jardim. E eu explico. A visão grega de política era a polis, a cidade. A cidade era para os gregos o lugar seguro para o bom cidadão, onde ele buscava a sua felicidade cotidiana. O político era quem cuidava desse espaço na polis, através, claro, da política. Mas para os hebreus, o espaço da sociedade não é representado pela polis. Deus não fez cidades. Ele criou jardim. Deus não era um urbanista. Ele era mais um jardineiro, inventor de paraísos. Assim, o jardim para o hebreu é aquilo que é a cidade para o grego. Como disse o professor Rubem Alves, se perguntassem para um hebreu o que era a política, ele responderia: a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. A vocação política cristã é fazer um paraíso para ser desfrutado pela família. O pensamento cristão de política é abrir mão do meu particular jardim pequeno e, no lugar disso, plantar um grande jardim onde as famílias possam desfrutar do paraíso. De que vale meu pequeno jardim se à minha volta há só deserto? A política cristã tem como propósito transformar o deserto no jardim, onde a vida familiar acontece. A política profissional, sem a vocação cristã, é cega, interesseira no poder de dominar um deserto sem esperança. A política cristã da esperança, que em semente vê árvores e que em árvores enxerga seus frutos de justiça, paz
e solidariedade é a arte de construir jardim. Quem não tem esperança não sonha com jardins. Quem não tem esperança não planta árvores. Quem não tem esperança não come do fruto da justiça, paz e solidariedade. No jardim, a família era perfeita. Era uma família perfeita espiritual e uma família perfeita no natural. Jardim é terra. Não existe jardim sem transformação responsável do barro ordinário, que nas mãos de políticos vocacionados é transformado em beleza, cores, aromas, paraíso. O jardim está sob ataque. E a família deste jardim está correndo sérios perigos. A família deste jardim está acometida de ofensas, injúrias e de violentas manifestações e investidas fatais. Ao se dizer que a família está ultrapassada, logo hoje que precisamos muito e de mais família, que seu modo é velho, tradicional ou de ideologia fundamentalista, em primeiro lugar, o que se quer destruir é o paraíso, o jardim. Não podemos abandonar a família na polis, mas sim cuidar de cada uma no seu devido lugar, o jardim. Aqueles que atacam a família e sua proposta desconhecem que o conceito de família é eminentemente analógico. Numa analogia, se dão os chamados termos analogantes e os termos analogados. O termo analogante, por semelhança, é aquele no qual o conceito se dá de maneira completa, pleno, ou seja, a família no jardim. E o termo analogado é aquele no qual o conceito funciona, mas não é completo, é parcial. Não podemos permitir que se perca a ideia de que família é um conceito, não é um conceito avulso, criado pelo direito, manipulável pela sociologia, antropologia, por qualquer outra definição científica. Família é um conceito plantado no jardim. Existe um termo analogante que é a família natural. Os demais modelos de família são semelhantes, na medida em que analogicamente, por semelhança, participam daquele conceito que é pleno. Desse modo, não se está dizendo que uma pessoa que não pertença a uma família constituída de pai, mãe, filhos, não tenha uma família. O que se está dizendo é que, embora aquela estrutura seja um modo de família, o conceito de família se estabelece de um modo mais bem acabado, conforme o estabelecido pela própria natureza das coisas no jardim. Por que precisamos de família? Na Suma Teológica, Tomás de Aquino, ao falar das leis, nos ensina sobre o conceito e necessidade de família. Por quê? Porque o ser humano é uma tarefa. Nós não nascemos prontos. Diferente dos animais, que têm sua sobrevivência definida em sua carga genética, o homem não sobreviveria sem os primeiros e essenciais cuidados em família. O animal está circunscrito e predeterminado no seu mundo. O homem, em família, rompe o seu mundo e vai além. Tarefa da família. Essa tarefa não parte do zero. Ela parte do aprendizado anterior. Aquilo que eu aprendi com o avô, aquilo que eu aprendi com o pai, aquilo que eu aprendi com a mãe, daquilo que deu certo ontem e que mostrou-se correto hoje e que pela lógica óbvia da experiência funcionará amanhã.
No discipulado familiar, ensinamos a lei, a civilidade, sociabilidade e a responsabilidade do viver o bem comum. Na pedagogia e discipulado familiar, aprendemos justiça não pela lei, mas pelo convívio do justo em um lar, do correto no caráter paterno e materno. No discipulado familiar, os mais jovens vão se realizando na formação da virtude, levando adiante a civilização nos conceitos práticos ensinados dentro de casa, em família. Não precisa de lei aquele que teve uma formação familiar, não precisa de lei federal, estadual, municipal, dizendo de que eu preciso me levantar para dar lugar ao mais idoso. Aquele que teve formação familiar, discipulado, pedagógico, familiar, não precisa de lei para dizer isso. Por quê? Porque eu fui ensinado dentro de casa por um discipulador que era mais velho do que eu. O Estado, aqui se vê muito bem, que o Estado, como disse o Padre Hélio, não pode substituir a família, pois anula a virtude da família. Tenho medo de nossa sociedade marxista hoje, que pretende fazer com que a virtude familiar venha através de lei. Leis e mais leis, anulando o poder e a nobre tarefa da virtude familiar, de discipular a virtude aos seus filhos. Que grande violência cometemos quando anulamos a família e deixamos as crianças a bel prazer por sua conta, por sua cabeça, ou pior, pela cabeça de ideologias adestradas pelo Estado como que se animais fossem. É na família, pelo discipulado, que vamos construir um futuro na segurança e conforto do primeiro grupo, minha célula de proteção, para onde todos nós voltamos quando tudo acaba, tipo o filho pródigo. A sociedade virtuosa é a que celebra esse ambiente familiar, assim como Jesus se submeteu a este modelo de família, sendo filho obediente na terra, com seu pai José e a mãe Maria. Glorificava e celebrava a sua família divina com o Pai Celestial. Esse testemunho de família espiritual e família terrena fez os céus se abrir e nos ares se proclamar o testemunho do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A família, no discipulado, une o espiritual divino e a plenitude do que é terreno. A família, no jardim, transforma o deserto em paraíso. O jardim está sob ataque. A família desse jardim está acometida de violentas investidas fatais. Que possamos aqui hoje formar compromisso de uma política cristã de transformar desertos em jardim. Que possamos aqui hoje entregar nossa vida pelo bem da família em igreja, neste jardim. Neste jardim não existem indivíduos, mas sim uma família, uma igreja, como disse o jardineiro, para que sejam um, como nós somos um. Que diante dos desafios de nossa política e dos graves ataques à família, possamos entrar no deserto e nesta luta dizer pela fé ao Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, o que já disse o profeta:
eis-me aqui, envia-me a mim. Muito obrigado.